Olá, eu sou o professor André de História e o tema da nossa aula hoje são Guerras Napoleônicas. As Guerras Napoleônicas foram conflitos que ocorreram durante o governo de Napoleão Bonaparte na França, enquanto ele foi cônsul vitalício e imperador, ou seja, do período de 1799 até 1815. Essas guerras elas vão mudar definitivamente o caráter político e social do continente europeu e vão afetar também as colônias europeias na América. Então, daí é importante a gente estudar esses eventos. O Napoleão Bonaparte, conforme visto na nossa aula sobre a Revolução Francesa, em 1799, apoiado pela alta burguesia e por os setores mais conservadores da sociedade francesa, ainda resíduos do antigo regime, o resto da nobreza, em 1799 ele dá um golpe, tornando-se o primeiro cônsul. Esse golpe encerra o processo revolucionário francês. Em 1802 ele se torna cônsul vitalício. Em 1804 ele se torna imperador devido ao seu prestígio que havia na sociedade francesa. E ele vai consolidar o seu poder e, ironicamente, Napoleão Bonaparte vai acabar tendo até mais poder do que o último rei absolutista francês que acabou guilhotinado pela Revolução Francesa. Uma vez no poder, o Napoleão ele vai tratar de reorganizar o Estado francês, ele vai investir bastante nessa organização administrativa, ele vai investir bastante na militarização francesa, ele já tinha pretensões imperialistas, ou seja, de expandir os domínios franceses. Ele vai também investir no ensino público estatal e vai manter as desapropriações que ocorreram durante a Revolução Francesa, ou seja, aqueles terrenos, aquelas propriedades que eram da Igreja Católica, que foram desapropriadas, ele vai manter como sendo do Estado francês. Isso vai fazer com que ele, ao mesmo tempo, consiga um apoio dos camponeses, mas ao reorganizar o Estado francês e acalmar esses ímpetos revolucionários, ele também vai conseguir o apreço da burguesia francesa. Na terra, o Napoleão Bonaparte era um grande estrategista militar e ele vai ter vitórias decisivas contra os prussianos e austríacos, mas ele vai esbarrar na superioridade marítima inglesa, que na época era grande, aliás, já há um século era a grande rival da França. Então, ele é derrotado no mar em 1805 na Batalha de Trafalgar. Isso faz com que o Napoleão, então, consolide o domínio francês no território europeu, mas não consiga vencer definitivamente a Inglaterra. Para tentar, então, vencer a Inglaterra, ele vai estabelecer uma tática, o que ficou conhecido como bloqueio continental. Ele vai impedir que todo esse território europeu sob seu domínio que realize comércio com a Inglaterra. A Inglaterra, sendo uma ilha e uma potência marítima, ela dependia, então, do comércio marítimo. Sem isso, o poder econômico da Inglaterra estaria sufocado. Porém, na Península Ibérica, Espanha e Portugal acabam não aderindo a esse bloqueio continental porque também dependiam do comércio com a Inglaterra, o comércio que a Inglaterra fazia com as suas colônias da América. Isso faz com que o Napoleão, então, decida invadir a Espanha e Portugal. Ele vai invadir a Espanha e vai destronar o rei espanhol e vai colocar o seu irmão como rei da Espanha, e ele vai invadir Portugal também. Mas o rei português ele vai fugir para a sua colônia brasileira. Veremos que essa conquista da Península Ibérica vai ter consequências gigantescas para a nossa história aqui da América, mas a gente vai ver isso um pouco mais adiante, no finalzinho dessa videoaula. Na sequência, o Napoleão ele decide então em avançar os seus domínios para o leste europeu, então ele parte para cima do Império Russo, onde em 1813 ele tem uma grande derrota. De certa maneira, ele acaba antecipando uma derrota que os alemães terão na Segunda Guerra Mundial perante os russos. O Napoleão também ele vai perder muitos soldados na Espanha. A Espanha, apesar de dominada, os espanhóis vão estabelecer uma guerra de guerrilha, de sabotagem contra as forças francesas, que vai minar essa força do exército francês. Em 1814, a França, então, que havia dominado boa parte da Europa, ou pelo menos a Europa Ocidental, ela acaba se encontrando isolada e sendo enfrentada em muitas frentes, em muitos frontes de batalha. Então a França isolada acaba não conseguindo dar conta de todos esses adversários. Isso
precipita a renúncia de Napoleão em 1814. Em 1815 ele acaba retornando, esse exílio dele não dura muito, e ele acaba estabelecendo o que é chamado o governo dos 100 dias. Acaba sendo um governo curto, onde em 1815 também na Batalha de Waterloo ele é definitivamente derrotado, ele é obrigado a se exilar, em 1821 ele morre. O Napoleão Bonaparte, apesar de derrotado, as consequências dessas guerras foram extremamente duradouras. Por quê? Conforme o Napoleão invadiu esses diversos espaços europeus, ele levou consigo essa administração, essa reorganização administrativa que ele tinha estabelecido na França, que era uma reorganização administrativa baseada nos princípios do Iluminismo, nos princípios da Revolução Francesa. Então, coube a Napoleão, ao estabelecer a sua política de expansão territorialista, coube ele a levar para praticamente toda a Europa os princípios da Revolução Francesa e os princípios do Iluminismo. Então, o antigo regime na Europa, ele acaba na França com a Revolução Francesa e ele acaba enfraquecendo na Europa com a expansão imperialista do Napoleão. O antigo regime ainda iria resistir posteriormente, ao longo do século XIX, mas já no começo do século XX ele praticamente já estaria acabado. A outra grande consequência dessas guerras do Napoleão é que, ao invadir a Península Ibérica e conquistar a Espanha e Portugal, o Napoleão ele vai dar início a uma série de eventos que levarão aos processos de independência da América colonial portuguesa e espanhola. Conforme Napoleão então prende o rei espanhol, as colônias espanholas na América elas deviam obediência ao rei espanhol. Conforme esse rei está preso, deposto, essas colônias acabam não aceitando esse novo rei espanhol, que é o irmão de Napoleão, e isso dá origem então aos processos de independência do continente da América Espanhola. Então a América Espanhola vai acabar se fragmentando, né? O grande território colonial espanhol na América vai se fragmentar em diversos países. No caso do Brasil, como o rei português foge para o Brasil, o rei português, nós veremos em próximas videoaulas que a colônia portuguesa também vai acabar se tornando independente em função dessa vinda do rei português para cá, mas a colônia portuguesa vai manter a sua integridade territorial. Então, de certa maneira, se o Brasil hoje tem essa dimensão continental, se deve ao seu processo específico de independência que será visto nas próximas aulas, que começa justamente então com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo então das tropas de Napoleão. Mas isso nós veremos nas próximas aulas. É isso, gente. Até mais.